Fala pessoal, estamos de volta, nada nos impede. Ó, a gente teve uma quedinha aí na conexão, mas vamos lá com tudo. Eu estou aqui contigo aqui para a gente resolver questões, nada vai nos impedir. Estamos aqui com o gabarito aposto, eu vou colocar aqui para você no meu celular mesmo aqui, para eu acompanhar esse gabarito, tá? Ninguém vai nos destruir. A gente sabe que, cara, quando a gente quer fazer um negócio bem feito, as coisas difíceis acontecem aí, a internet quer dar uma zoada com a gente. Eu vou abrir aqui do meu celular mesmo as questões, já quero que você vá baixando o seu material. Estamos aí em vários projetos aqui do Objetivo. Tem aí mais de 48 horas, mais de 28, estou só dizendo 48, mas são mais de 28 horas de aulas para você. E eu não quero que você perca a sua essência, eu não quero que você perca a vontade de estudar, tá certo? Vamos resolver questão, tamo junto, pega o seu material. Só abrindo aqui rapidinho de novo, porque infelizmente caiu aqui, meu celular deu bug, mas faz parte do show. Nada me para, Satanás. Deixa eu ver aqui, voltando aqui, primeira questão, acho que é essa. Só confere comigo, a respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e da teoria sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. Somente após o advento da República, a Constituição brasileira passou a prover um sistema de garantia de direitos individuais e coletivos. Repito, somente após o advento da República, a Constituição brasileira passou a prover um sistema de garantias de direitos individuais e coletivos. Pessoal, a primeira questão está errada. Não foi somente com o advento da República, em que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república, que nós tivemos um novo cenário de adaptação ao contexto de entrega de direitos e garantias individuais. Não, isso está errado. Os direitos e garantias individuais, os direitos e garantias coletivos, eles foram positivados, anote aí, positivados pela Constituição Federal de 88, mas em outras constituições federais, eles estavam presentes. Então é errôneo, é errado eu dizer que foi somente com o advento da República, por exemplo, que nós tivemos o reconhecimento introdutório dos direitos e das garantias individuais e coletivas. Questão de número 1, acompanha aí no seu material, dizendo aí que só foi depois da República que surgiu os direitos e garantias individuais e coletivas. A primeira questão está errada. Errada a primeira questão, beleza? Show de bola? Espero que você esteja acompanhando aí essa maratona de aulas. Você não vai parar de estudar. A ideia é que você pegue o material, baixe-o e essa aula de Direito Constitucional. Ela é válida para todos os concursos públicos. Então, ó, não perca a vontade de estudar. Não perca por conta de uma quarentena. Você está aí na sua casa, você sabe que precisa ficar em casa, há uma determinação para ficar em casa, mas você sabe que o que você está plantando é muito maior. Então, entenda, você tem que enfrentar esses dias como um guerreiro. E guerreiro, ele está ligado nos concursos. Só que no Ceará, tem a Assembleia Legislativa do Ceará aberta, tem Polícia Municipal do Eusébio aberta, tem aí, agora, aí no Paraná, né, a Polícia Militar do Paraná. Hoje a gente teve agora essa semana, coisa boa, né, cara? Essa semana, notícia boa. Edital do DEPEN cada vez mais perto. Polícia Penal Federal, a banca já é esperada, a CESP. Por isso que nós já estamos aqui torando questão da CESP. Questão de número 2, acompanhe comigo, diz assim, ó: de acordo com a doutrina, o documento escrito, estabelecido de forma solene pelo poder constituinte eleito pelo voto popular, modificável somente por processos e formalidades especiais, nele mesmo contidos, e que contém o modo de existir do Estado, é classificado como uma Constituição o quê? Senhores, essa característica, o quê, professor? De termos. Ó, documento escrito estabelecido de forma solene pelo poder constituinte eleito pelo voto popular, modificável somente por processos e formalidades especiais nele mesmo contidos e que contém o modo de existir do Estado. Isso aqui é o exemplo de uma Constituição o quê? Formal. Constituições formais são modelos escritos, pragmáticos, que contêm um texto constitucional dando diretrizes e bases. Isso é exemplo da nossa Constituição Federal de 88. A nossa Constituição Federal, ela é promulgada, ela é rígida, ela é analítica, ela é formal, ela é escrita, ela é democrática. Principais características da
Constituição Federal de 88, promulgada, rígida, analítica, ela é formal, ela é escrita e ela é dogmática. Eu queria que você levasse essas principais características da Constituição Federal de 1988 aí para a sua prova. Então, a questão de número 2, o gabarito é o item A, formal. Questão de número 2, nessa maratona de questões, aí, aqui pelo YouTube, para você acompanhar. Bora lá, avança, pega as questões. Questão de número 3, é uma questão no estilo certo ou errado, acompanhe. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, julgue o item a seguir. A supremacia material da norma constitucional decorre da rigidez constitucional, isto é, da existência de um processo legislativo distinto, mais laborioso. Olha que questão tendenciosa ao erro, né? Vamos lá de novo. A supremacia material da norma constitucional decorre da rigidez constitucional, isto é, da existência de um processo legislativo distinto, mais laborioso. Supremacia material. Vamos por partes. Pega esse nome aqui, ó, supremacia material da norma constitucional. Decorre da rigidez constitucional, isto é, da existência de um processo legislativo distinto, mais laborioso. Não. A supremacia material da Constituição não decorre dessa rigidez constitucional. Necessariamente não. O que decorre de uma rigidez constitucional, olhe para mim, são as emendas constitucionais. Por exemplo, para eu emendar, a prova tem que dizer isso. Para eu emendar a Constituição Federal, para eu alterar a Constituição Federal de 88, para eu emendar a Constituição Federal de 88, eu preciso de uma norma mais burocrática, de um procedimento muito mais rigoroso, que são 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. 3/5, 2 vezes na Câmara, 3/5, 2 vezes no Senado Federal. Então, ó, 3/5, 2 vezes nas 2 casas do Congresso Nacional é a forma de eu emendar a Constituição. Quando eu digo que a supremacia da Constituição Federal decorre de um processo legislativo diferente, muito mais imperioso, muito mais laborioso, trabalhoso, isso não é a própria supremacia da Constituição Federal, não. É a emenda constitucional. Ou seja, quando eu vou emendar a Constituição, quando eu vou mudar a Constituição, quando eu vou alterar a Constituição Federal, aí eu preciso desse rito aqui. Tá ligado? Então, a questão de número 3, né? Questão de número 3, deixa eu pegar aqui. Terceira questão, gabarito errado. Errado. Questão de número 3, gabarito errado. Colocando aqui, ó, questão de número 3, errado o gabarito. Beleza? Continuando, bora lá, não para nem a pau. Chama todo mundo aí, compartilha essa transmissão, cara. O que você está perdendo aqui? Você está acompanhando aula que serve para todos os concursos públicos. Você que vai fazer Polícia Militar do Ceará, PC Ceará, você que vai fazer Polícia Federal, PRF, já está se projetando, eu fiz a semana de lives, estou fazendo live adoidado aí para você também, 23 horas no meu Instagram, mostrando o que é que tem de importante no cenário dos concursos públicos. Aproveita a oportunidade. A gente está conversando com grandes nomes dos concursos públicos que dizem uma boca só, eles venceram tempos de crise, eles venceram tempos difíceis. Quando a dificuldade se levanta, meu amigo, quando as tribulações se levantam, meu amigo, é porque lá na frente existe algo muito melhor para você. Deve ser por isso que pessoas que performam mais na vida das outras pessoas conseguem ter mais tribulações do que pessoas comuns. Deve ser por isso que você está passando por mais tribulações, por mais desafios, por mais enfrentamentos. Mas não esquece, diante do enfrentamento, você tem que ter quebrantamento e ter coragem e ter determinação para aprender alguma coisa. Então você está aprendendo com essa crise. Essa crise está sendo sua professora. Esse momento complicado que o teu país está passando está te ensinando a ser uma pessoa melhor. Depois dessa quarentena, passado tudo isso, diante dos problemas que os teus pais podem estar enfrentando, que a tua família pode estar enfrentando, você vai sair melhor do que você entrou, se você estiver permanecendo com a mão no arado. Então vamos lá, pessoal, não desista não. Nós estamos resolvendo questões de constitucional aqui na tora mesmo. Questão de número 4, bora lá, pega o material. Sem material fica difícil, tá? Diz assim: julgue o item seguinte, relativo à classificação das constituições e à organização político-administrativa. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar o vigente Constituição Federal como uma Constituição flexível.
o fato do texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar a vigente Constituição Federal como flexível. Não, ela não é flexível, ela é uma Constituição o quê? Rígida. Por que ela é rígida? Porque para emendá-la, olhe para cá, para emendar a Constituição eu preciso de um processo muito burocrático. Eu preciso, repito, viu? Estou repetindo isso aqui, ela não é flexível, tá? Ela não é flexível, nossa Constituição é rígida, né? Então, para ela poder ser alterada por emenda constitucional, a gente precisou desse quórum aqui, ó, 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. Esse é o quórum procedimental para eu conseguir emendar a Constituição Federal. Então, ó, é certo dizer que a nossa Constituição não é flexível, que é o que a questão está dizendo? É certo dizer que a nossa Constituição não é flexível? É certo, é certo. Ó. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes, em razão de emendas constitucionais, não é suficiente para classificar a vigente Constituição brasileira como flexível. Não é suficiente mesmo. Questão de número 4 está correta, certíssima. Questão de número 5, avançando aí na resolução de questões. Diz assim, ó. Por conter de forma sucinta normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição Federal de 88 é classificada como sintética. Olha como fica fácil. Lembre-se que eu coloquei a classificação das Constituições nas suas precipuidades, ou seja, as principais características classificatórias, anote aí, da Constituição Federal, para feder. Vamos colocar aqui de novo, ó, com letra vermelha, rapaz. Vamos lá. Promulgada, principais, viu? Promulgada, ela é rígida, ela é analítica, ela é formal, ela é escrita e ela é dogmática. Cadê aqui a locupletação pedida pela questão? Cadê a passagem pedida pela questão? A questão está dizendo que ela é sintética. Cadê que ela é sintética? Ela não é sintética. Nossa Constituição não é sintética. Para classificar a nossa Constituição, você vai ter que ter uma dessas passagens aqui. Promulgada, rígida, analítica, formal, escrita e dogmática. Para feder, classificação da Constituição Federal de 88. Tá certo ou não? Sai daí não. Compartilha a transmissão. Estamos ao vivo para você. Ideia, fazer com que você entre em imersão nos seus estudos, para você não parar de estudar. Nós estamos te orientando durante esse período de quarentena. Aproveita a oportunidade, inclusive, você que não tem ainda um dos nossos cursos online, lembrando que todas as nossas aulas online são 100% daqui, ó, do quadro, seja dos nossos estúdios, seja do nosso presencial. Então, 100% do quadro, as nossas questões. Então, vem com a gente, assistir questão boa, assistir aula boa, é o que o Objetivo está fazendo para você no YouTube. Já acesse o nosso site que está aparecendo aqui embaixo, objetivoconcursos.com.br, o cupom é nada me para. Cara, tem um game de resolução de questões bem legal, que é o queobjetivo.com.br. O nosso game, nosso site só de resolução de questões, também está com uma promoção bem legal, cara. Vai lá e aproveita, que é um site incrível. Ó. Com esse cupom que está aparecendo aqui embaixo, você vai ter 50% no Que Objetivo. A assinatura anual vai ficar por menos de R$50, não é por mês não, é o ano. Se eu pegar 50 e dividir por 10, dá 5, é menos de R$4 por mês, cara. Menos de R$4 por mês, você ficar resolvendo 12, 13, 14, 15, 20 mil questões todo dia aí no conforto da sua casa. É um game, um site só para responder questões, o Que Objetivo. Mas bora lá. Resolvendo as questões aqui, chegamos na questão 4, né? Eu vou repetir a 4. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes, razão de emendas constitucionais, não é suficiente para classificar a vigente Constituição Federal brasileira como flexível, certo? Certo, não é suficiente. Não é suficiente. Pelo contrário, quando eu digo que a nossa Constituição Federal ela é rígida, é porque o processo de amadurecimento dela, o processo de transformação dela, exige uma carga muito forte, ó, que são 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. Beleza? Ó, a 5 também, né, que eu não tinha botado o gabarito, a 5, dizendo que a nossa Constituição é sintética, está errado. Então vamos botar errado aí, classificando aqui, organizando a nossa vida. Primeira questão está errada, segunda questão é o item A,
Terceira questão está errada, quarta questão está certa, quinta questão está errada. Questão de número 6. Agora nós vamos entrar na capitulação de questões sobre direitos e garantias fundamentais, tá bom? Acompanha aí, vamos lá, sexta questão. Pega o material. Se, com o intuito de se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir uma prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. Olha a importância dessa questão, CESP. Olha aí, é para você ler e reler essa questão. Vamos lá. Se, com o intuito de se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir uma prestação alternativa, invocando uma convicção filosófica e política ou uma crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. Certo, é possível. Se a pessoa está querendo se eximir de uma obrigação legal a todos impostos e está se recusando a cumprir uma prestação alternativa, ela vai perder o direito. Professor, me dê um exemplo que eu sempre dou, cara, presta atenção. Você que está estudando agora pela primeira vez Direito Constitucional e que não viu esse trecho ainda na sua vida, ou você que viu e não está conseguindo interpretar a questão. Vamos lá. Eu tenho o direito de ter a minha religião protegida sempre? Sim. Eu tenho o direito a manifestar o meu culto religioso e as minhas liturgias? Tenho, com toda certeza. No momento em que o Estado me der uma prestação, no momento que o Estado me der uma obrigação legal, o Estado determina que eu cumpra, e é um direito, é um dever que tanto eu tenho que cumprir, como outras pessoas têm que cumprir. Então, a obrigação legal a todos imposta. Se o Estado colocou uma obrigação legal que está sendo imposta a todas as pessoas, entenda, e eu me recusei ainda a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, então eu vou perder o meu direito. Imagina que eu fosse fazer a prova do Enem, e a prova do Enem foi marcada para eu fazer no dia do sábado. Dia do sábado. O adventista do sétimo dia, por exemplo, ele guarda o sábado. Meu Deus, tá? O adventista do sétimo dia, ele santifica o dia do sábado, não é verdade? O adventista do sétimo dia, ele santifica o dia do sábado. Está lá, Êxodo capítulo 20, lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, ele santifica. Chegou o dia do Enem, a prova, e teve marcado para ele o dia de sábado. Beleza, só que ele não foi fazer a prova porque ele santifica o dia de sábado. Foi criado para ele uma prestação alternativa, para ele fazer a prova depois das 18 horas do sábado, depois do pôr do sol do sábado. Se foi colocado para ele uma prestação alternativa fixada em lei, essa prestação alternativa tem que ser obedecida, não é? Se ele recusar a prestação alternativa, ele vai perder o direito de fazer a prova do Enem, simples assim. Ele vai perder o direito de fazer a prova. Então, toda vida que existe uma prestação alternativa fixada em lei e o cara não aplica aquilo que o Estado colocou, ele vai ter um direito restringido, não vai? Vai ter um direito restringido, sim ou não? Vai, cara. Vai. Então, a questão de número 6, eu vou ler mais uma vez para ti. Se, com o intuito de se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir uma prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. Certo ou errado? Certo ou errado? Hein? O problema, cara, é só um. O problema é só um. Porque ele está falando dos direitos associados a tais convicções. Poderão ser restringidos. O que ele vai ter é a perda do direito, não é a restrição do direito de invocar a crença dele. Esse é o erro da questão. Quer ver? Você lê, ó. Se com o intuito de se eximir de uma obrigação legal a todos impostos, uma pessoa se recusar a cumprir uma prestação alternativa. A pessoa tinha uma obrigação legal, se eximiu, não cumpriu a obrigação alternativa, invocou uma convicção filosófica, aí está dizendo que a convicção vai poder ser restrita? Não. O direito associado à convicção não é restrito. O direito associado àquela convicção, àquele pensamento, não pode ser restrito. O que pode ser restrito é a ação de ela poder ter o direito daquilo. Mas o direito de convicção não é restrito. Não é restrito. Tá? Ela pode continuar com aquela convicção.
Certo? A pessoa, por exemplo, a pessoa pode não ter feito a prestação alternativa, porque a prestação alternativa, no caso do adventista do sétimo dia, era fazer a prova depois do pôr do sol do sábado. E ele pode dizer, mas depois do pôr do sol do sábado, eu tenho um culto da igreja, o culto da mocidade. Aí, nesse caso, ele vai poder alegar o culto da mocidade para deixar de realizar a sua atividade, que é uma obrigação legal a todos impostos? Não. Não. Mas aí, nesse caso, ele vai ter o direito de realizar a prova perdido, mas não vai ter o direito da convicção perdido. O direito de convicção não se perde. Então, está errada a questão de número 6. Tá? Porque está dizendo que vai ter os direitos associados a tais convicções restringidos. Questão de número 7, vamos lá. Questão de número 6 errado, 7 agora. 7. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí vamos ver um a um, tá? Item A. Diz assim, ele quer o certo, tá? Então vamos lá. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Certo. Certo. No Brasil, não cabe extradição de estrangeiro nem por crime político e nem por crime de opinião. Isso é algo que você tem que levar para a sua prova. Crime político, crime de opinião, não existe no Brasil. Até porque nós temos um fundamento da República Federativa do Brasil, chamado pluralismo político. Chamado pluralismo político. Bora lá, pessoal. Aciona aí o modo crânio. Pluralismo político é aquele que me dá o quê? Pluralidade de opiniões, pluralidade de manifestações. A Constituição Federal diz que é vedado o anonimato, mas é permitida a manifestação do pensamento. Então, nós podemos pensar, nós podemos nos posicionar. Só que no Brasil não pode ser considerado crime o crime político ou de opinião, justamente pelo pluralismo político e por nós termos a possibilidade da manifestação plurima de pensamentos. Tá certo? Então, o item A não é, aliás, é o gabarito da questão, tá certo, né? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Beleza? Show de bola. Vamos lá, né? Sempre depois da tempestade vem a bonança. Estamos ligando aqui, né? A gente tem uns dias muito atarefados, muitas preocupações, muitas coisas na cabeça, mas eu estou 100% inteiro aqui para vocês, para dar a melhor aula do mundo, para rodar para você o que é importante na sua preparação para concurso, porque eu já estive no seu lugar, sabe? Mesmo diante, eu tento deixar os meus problemas em casa, deixar as minhas preocupações e anseios em outro local e me compenetrar aqui com o seu sonho, porque eu sei que você está precisando aí estudar com qualidade. E eu sei que você está aproveitando uma oportunidade dessa. Então, aqui, numa transmissão como essa, eu sei que existem vidas do outro lado que querem se posicionar firmemente para serem aprovados num concurso público. Por isso que a gente tenta dar o nosso melhor aqui para vocês. Então, acompanha aí, porque a 7ª já tem um gabarito. É o item A. Mas nós vamos ver os erros das demais. 6 de novo? Se com o intuito de se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar, 6, né? Estão pedindo para explicar 6 de novo. Se com o intuito de se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando uma convicção filosófica e política ou uma crença religiosa, os direitos associados às convicções poderão ser restringidos. Não poderão. Você vai perder os direitos, não é uma restrição. E a restrição não é ligada à convicção, é como eu acabei de falar. A restrição não é ligada à convicção. Convicção é o teu pensamento. Tu pode pensar o que tu quiser. Se tu não quiser ter feito isso por conta daquela outra situação, tu faz. Agora tu perde o teu direito. É como eu te dei o exemplo aqui do adventista do sétimo dia, que foi fazer a prova no dia de sábado. Entenda. O cara chegou no dia de sábado e ele santifica o dia do sábado. Beleza. Aí o que é que acontece? Ele não fez a prova. Só que a administração deu uma prestação alternativa para ele. O quê? Para ele fazer depois das 18 horas. Nesse caso, se ele não foi fazer a prova depois das 18 horas, alegando que tinha culto e ele não podia faltar o culto, e é uma convicção dele, ele não pode ter restrito a sua convicção. Ele vai ter restrito, ou, na verdade, suspenso, perdido, cancelado, o direito efetivo, é o direito material que ele vai ter perdido, e não a convicção. É esse o erro. É esse o erro, não é a convicção, não. Beleza? Questão de número 6 já passou. Vai para 7, acompanhe. Tá? Item B agora. Eu vou ler e explicar por que o item B está errado.
As entidades associativas, mesmo sem autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Mentira. Para que as entidades associativas possam representar os seus associados, tem que ter autorização para tanto. Então está errado por isso, item B. C. As presidiárias, acompanhe o seu material, rapaz. C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, desde que apresentem bom comportamento. Não há esse desde que na Constituição. A Constituição não diz que elas vão ter esse direito se elas apresentarem bom comportamento. Então, encheram linguiça dentro da Constituição Federal e o item C não está certo, não. D. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação contida. Que conversa é essa? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aplicação imediata não se confunde, diga-se passagem, com a aplicabilidade das normas constitucionais, certo? Quando eu falo aplicação imediata, é diferente de aplicabilidade imediata. Aplicação imediata está lá no 5º parágrafo único. 5º parágrafo único. Presta atenção. E a aplicabilidade imediata é um assunto doutrinário. Doutrinário. Quando você estudar a aplicabilidade das normas constitucionais, a aplicabilidade, que é uma norma de José Afonso da Silva, doutrina de José Afonso da Silva, você vai ter as normas de eficácia. Olha para cá. Eficácia plena. Você vai ter as normas de eficácia contida. Você vai ter as normas de eficácia limitada. Se eu falo que é plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Se eu falo que é contida, ela tem aplicabilidade direta, imediata e não integral. Se eu falo que é limitada, ela tem aplicabilidade indireta, mediata e não integral. Não confunda. Quando você pegar uma questão que diga assim, ó, as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá certo. É o que está na Constituição Federal. Aqui, no item que nós estamos lendo, está falando assim, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação contida. Mentira, é aplicação imediata. Você não pode confundir esse negócio de contida, que é a aplicabilidade das normas constitucionais. A norma de José Afonso da Silva, onde eu tenho a norma de eficácia plena, contida e limitada, tá certo? Então, por isso que o item C está errado. Item D está errado, melhor dizendo. Item E. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Errado! Por que está errado? Porque está dizendo que exclui os direitos e garantias expressos na Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos fundamentais presentes na Constituição, não excluem outros tratados internacionais sobre direitos humanos ou não, de que o Brasil seja signatário. É como se eu estivesse dizendo que toda vida que o Brasil pactuasse um tratado internacional, ele estaria abrindo mão de um direito fundamental que está na Constituição Federal, o que é um absurdo. Quando o Brasil ele é signatário de um pacto internacional, ele não abre mão dos direitos fundamentais que estão devidamente impostos na Constituição Federal. Cuidado, para você não errar questão boba, pessoal, pelo amor de Deus. O item E está errado. Realmente, na sétima, o gabarito é o item A, beleza? Questão de número 7, gabarito, item A. Questão de número 8, vamos a ela, 8ª questão, vamos lá. Compartilha a transmissão aí, nós estamos numa maratona de aulas no YouTube, coisas que só o Objetivo Concurso faz por você, ao vivo, ao vivaço, querendo fazer aula de conteúdo lindo para você, dentro daquilo que está caindo na prova, tá certo? Bora lá, é maratona. 8. Diz assim, ó. Assinale a alternativa correta de acordo com o que disciplina a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais. A. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo garantida a publicidade da fonte. Não,
é garantido o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício das atividades profissionais. Então, o que é que a Constituição diz? Que é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da atividade profissional. Errado. B. Qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise a anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Certo ou errado? Certo. Nem a letra da Constituição Federal. A ação popular será proposta por um cidadão. Lembrando que cidadão, para o direito, é todo aquele que possui capacidade eleitoral ativa. Logo, é importante que você saiba que existe a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Então, só quem tem capacidade eleitoral ativa, que é o cidadão, vai poder propor uma ação popular. Então, grave isso aí, ó. Item B está perfeito. Cópia do que está na Constituição Federal. Né? Professor, não entendi essa segunda parte aí. Quando diz que o autor, salvo comprovada má-fé, vai ficar isento de custas judiciais do processo e do ônus da sucumbência. Eu estou dizendo que o autor, o cara que está demandando a ação, se ele estiver agindo de má-fé, ele vai ter que pagar as custas do processo. Agora, se ele não estiver agindo de má-fé, ele vai ser isento de pagar as custas do processo e o ônus da sucumbência. O que é o ônus da sucumbência? É a responsabilidade da parte que perdeu a demanda. Existe uma parte que perde a demanda. E essa parte que perde a demanda, ela vai ter que pagar as custas do processo. Essas custas são levantadas no momento que você ingressa com a ação. Se você perdeu a ação, você vai ter que pagar as custas do processo. Então, se o cara estiver agindo com boa fé, ele não vai pagar as custas do processo. Se ele estiver agindo de má fé, ele vai ser condenado a pagar as custas do processo e o ônus da sucumbência. Tá certo? Beleza? O ônus de quem perdeu. Item B, gabarito da questão de número 8. Questão de número 8. Item B de bola é o gabarito. Questão de número 8C, né? Porque a gente está lendo item por item, para facilitar a sua compreensão e entendimento, né? Você não ficar perdido, então a gente está olhando item por item. Item C, é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. É vedado, pessoal. Tudo que tiver o concerne do paramilitarismo está vedado pela Constituição Federal. Isso é um negócio que você tem que saber. Paramilitarismo, o que é o paramilitarismo? Qualquer insígnia, qualquer contribuição distintiva, específica de uma organização criminosa. Imagina que você tem uma associação e você coloca lá na frente da associação que você é adepto a uma facção criminosa. Então, ali é paramilitar. Professor, o paramilitar é aquele que recebe propina também? É. A milícia é paramilitarismo? É. Então, não pode. Então, qualquer associação ao paramilitarismo é inconstitucional. Por isso, o item C está errado. Item D, a retificação de dados perante os órgãos públicos, quando não se prefira fazer para processo sigiloso, judicial ou administrativo, poderá ser feita através de mandado de injunção. Que conversa é essa? A retificação de dados, quando eu não quero fazer para processo sigiloso, é por meio de quê? Habeas data. Habeas data, pessoal. Oxe, você está na sua casa estudando, habeas data. Não é habeas data, não. O habeas data é quando eu quero receber informação ou quando eu quero retificar dados, quando não se prefira eu fazê-lo por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, eu vou ingressar com habeas data. Habeas data. Gabarito está errado aqui. Item D, item E agora, né? É. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às normas supralegais. Não, cara, serão equivalentes às normas constitucionais. Você não pode esquecer da famosíssima pirâmide de Kelsen. Famosíssima pirâmide de Hans Kelsen. O que é que nós temos aqui na ápice piramidal? Nós temos a Constituição Federal de 88, nós temos as emendas constitucionais, nós temos os tratados internacionais sobre direitos humanos, que tenham sido aprovados por 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional.
3/5, 2 vezes nas 2 casas do Congresso. 3/5, 2 vezes nas 2 casas do Congresso. Esse é o rito. Professor, um tratado internacional de direitos humanos que tenha sido aprovado nesses moldes, ele é levado ao nível o quê? Constitucional, e não à norma supralegal. Supralegal que está bem aqui, ó. Norma supralegal. Quer que eu te diga o que é uma norma supralegal? Te digo já. Ó. A norma supralegal vai ser um tratado internacional, sobre direitos humanos, mas que não tenha sido aprovado por esse quórum aqui. É um tratado internacional sobre direitos humanos que não foi aprovado por esse quórum. Porque se houvesse sido aprovado por esse quórum, elevar-se-ia ao nível constitucional. Seria colocado ao nível constitucional. Deu ou não deu para entender, senhoras e senhores? Show de bola? Beleza pura? Massa! Lembrando que você vai ver uma porrada de aulas. Né? Tem até 28 horas de aula aí para você ver em programações aí do YouTube. Serão algumas aulas gravadas aqui da sala 3, outras do estúdio, da sala 2, de qualquer sala aqui do Objetivo. Mesmo sem alunos, nesse período de quarentena, a gente está dando um momento lindo e exaustante, né, de aulas para você ao vivo no YouTube. Já quero ver quem está aí, né? Deixa eu ver, pegar meu celular aqui, já que eu estou sem tela aqui no momento, para poder ver quem está aí. Tem uma galera aí acompanhando a nossa transmissão no YouTube. Eu quero que você compartilhe essa transmissão com outros concurseiros do Brasil inteiro. É sempre importante para nós que você compartilhe a transmissão. Isso dá mais gás para que nós façamos mais e mais e mais eventos como esse, para que nós possamos levar para você o que há de melhor. Então vamos chegar a 100 pessoas aí, 200 pessoas, né, em todas as transmissões. Nós somos o único curso do Brasil inteiro que está fazendo aulas ao vivo para você. São várias aulas ao vivo. Isso serve para todos os concursos, tá? Todos os concursos públicos em monta. Concurso para PF, para PRF, concurso para Polícia Civil do Ceará, para o DEPEN, lembrando o DEPEN Federal, eita pau, Polícia Penal Federal vem aí com a CESP como banca organizadora. Momento agora de dobrar as mangas e partir para o ataque. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu estou agora na questão de número 9, tá? Questão de número 8 foi vencida já, vamos para a 9. A 9 é uma questão da Consulpan, aí de propósito, aí para quem vai fazer a concurso da Consulpan, fica ligado na questão 9. Diz assim, ó, acerca da evolução dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Item A. Os direitos humanos da primeira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E nesse contexto, o respeito às liberdades individuais em uma verdadeira perspectiva de participação do Estado. O item A está certo ou errado? Está errado. Deixa eu te dizer uma coisa. Na gerações, anota esse negócio aqui. Eu vou ser bem básico e objetivo. Gerações dos direitos fundamentais. Nas gerações ou dimensões, como queira, dos direitos fundamentais, principalmente nós temos os direitos de primeira geração. Os direitos de segunda geração e os direitos de terceira geração. Nos direitos de primeira geração, nós temos os direitos, ó, sociais, aliás, direitos sociais não, direitos sociais de segunda. Tem um apagador para mim aqui? Apagador? Sociais. Direitos sociais são direitos de segunda, tá? Obrigado. Direitos sociais são direitos de segunda geração. Ó, os direitos civis e políticos, tá? Anota aí. Direitos civis e políticos, tá bom? Direitos de primeira geração são direitos civis e políticos. Professor, se eu falar do direito privado, direito de primeira geração. A visão nos direitos de primeira geração é de um Estado abstencionista. Só arruma outro para mim aqui, capitão, desse aqui, porque está seco. Estado abstencionista, certo? O que é um Estado abstencionista? Ó, vou anotar aqui para você. Estado abstencionista. O que é um Estado abstencionista? É um Estado que não cria. Um Estado que não faz. Ele não está nem aí por você, sabe? O Estado abstencionista é aquele Estado omisso. Ele não age para te ajudar. Era essa a visão da primeira geração. Foi na troca da primeira para a segunda que o Estado passou a ser proativo. Então, na segunda geração, é onde nós temos um Estado proativo. Um Estado proativo, que se preocupa com o indivíduo.
Aqui nós temos o SEC, regra do SEC. O que é o SEC? Direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais, certo? Direitos de segunda geração. Direitos sociais, econômicos e culturais. Segunda geração. SEC. Como é segundo em inglês? Second, não é? Segundo em inglês não é second? Então nós vamos lembrar do SEC. Sociais, econômicos e culturais. São os direitos de segunda geração. Na terceira geração, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos, por exemplo, meio ambiente ecologicamente equilibrado, aparece muito em prova. Falou do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos de terceira geração. Com isso, eu coloquei características importantes da primeira, da segunda e da terceira. Mas o item A já dá para você estourar, ó, porque eu vou repetir aqui. Ó. Os direitos humanos da primeira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais e uma verdadeira perspectiva de participação do Estado. Não, o Estado não participa um pingo da tua vida. Na primeira geração, o Estado não se preocupa com você. O Estado é abstencionista, grave isso. Direitos de primeira geração, um Estado que não está nem aí para mim. Direito de segunda geração, já se preocupa mais comigo, aqui eu tenho mais ações afirmativas. Terceira geração, direitos difusos e coletivos, direito de greve, meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendeu? Então, cuidado para não errar a questão boba. O item A está errado. Item B, vamos lá, estou na 9ª questão de hoje. Item B. O início do século XX é marcado pela primeira grande guerra e pela fixação de direitos sociais, direitos de segunda dimensão. Essa perspectiva de evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos, bem como dos direitos coletivos ou de coletividade, correspondem aos direitos de igualdade. Vamos lá. Ó, de novo, o início do século XX é marcado pela Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra, perdão, e pela fixação dos direitos sociais, direitos de segunda dimensão. Perfeito. Até aqui, está aqui, ó, direitos sociais. Sociais, segunda dimensão. Combinou, casou. Aí vem, essa perspectiva de evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos, bem como dos direitos coletivos ou de coletividade, correspondem aos direitos de igualdade. É desse jeito, é mesmo. Ó, quando eu falo de primeira geração, eu lembro de liberdade. Lema da Revolução Francesa. Quando eu falo de segunda geração, igualdade. E na terceira geração, fraternidade. Pronto. Fechou o lema da Revolução Francesa. Qual é? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, iguaté, fraternidade. Tá? É o lema da Revolução Francesa. Então, professor, me diga uma coisa. Toda vida que eu falo de liberdade, eu vou lembrar da primeira geração? É. Só que tem provas de concurso que diferenciam a primeira da segunda na doutrina, falando assim, ó, que essa primeira geração é uma liberdade negativa. Certo. Nessa segunda, tem gente que fala que é igualdade ou liberdade positiva. Então, tem que ficar esperto nas provas. Se você ver uma questão de prova chamando liberdade positiva, aliando a segunda geração, está certa. Se você ver uma questão de prova chamando a liberdade negativa, aliando a primeira geração, também está certa. Se você ver alguma coisa ligando a fraternidade, direitos coletivos, difusos na terceira geração, está certo, amiguinho. Está certo. Então, o item B está correto. Gabarito da questão de número 9. Bora lá. Bora avançar. É o item B de bola. Marque aí. B de bola. Beleza? Show de bola. Você que está acompanhando essa programação, já ó, estabelece aqui contato com as meninas da Central. Elas estão com a super promoção. Você vai dizer que está acompanhando essa programação. Tem que dizer isso. Ó, eu estou acompanhando a programação do Objetivo, tá massa. Estou vendo todos os vídeos aí, o projeto 28 horas. Estou dizendo 48 porque é o outro que vem, né? Mas mais de 28 horas de aula. Está acompanhando tudo isso. E eu quero aproveitar agora para comprar um curso online naquele precinho legal, mas com a qualidade do caralho. Do caralho. O que é que você faz? Faz o seguinte, ó, entre em contato agora com essa central de vendas aqui. As meninas estão de plantão. Inclusive, se elas estiverem aí no chat, se tiver alguém da central de suporte e vendas, chama aí essas meninas aí que elas querem te ajudar a adquirir um curso online completo e atualizado
com o valor que cabe no seu bolso. E eu vou dar um presente para vocês. Quem estiver entrando em contato agora, dizendo que está acompanhando esse evento, eu vou dar uma isolada minha de direito constitucional. Agora tem que entrar em contato com o chat, com as meninas do WhatsApp, ou com a central de suporte que está aqui no chat, tá? Eu vou dar uma isolada de direito constitucional. Você vai ganhar uma isolada de direito constitucional. Adquirir o curso com elas, ganha uma isolada de direito constitucional. Um presente meu para você que está acompanhando isso aqui. Para você ficar nessa quarentena respondendo questões minhas de direito constitucional incríveis. São mais de 800 questões comentadas de direito constitucional. É o curso que nós temos de direito constitucional em exercícios. Portanto, aproveite essa oportunidade e vamos juntos construir a melhor preparação da sua vida. Simbora, bora lá. Voltando agora, nós vamos para 10, né? Agora nós vamos subir logo para a gente adiantar aqui o conteúdo. Questão 10, uma questão da VUNESP. Diz assim: os denominados direitos fundamentais de terceira geração, A, correspondem aos direitos econômicos, sociais e culturais. Opa, apagamos aqui, mas ainda dá. Direito de terceira geração, você lembra, está aí no seu caderno. Ó, os denominados direitos de terceira geração, A, correspondem aos direitos econômicos, sociais e culturais. Aí são segunda. Não é verdade? B, são de titularidade coletiva. Sim. Direitos de terceira geração são de titularidade coletiva? São. Nós não colocamos aqui, lembra não? Quando eu falei dos direitos de terceira, vou botar de novo aí, eu sei que você copiou aí no seu caderno. O monitor apagou aqui o Edson, porque a gente sempre apaga o quadro para poder limpar espaço. Então, mas eu sei que você tem no seu caderno, você anotou, acredito eu. Até porque, quando você menos esperar, um lado do quadro vai ser apagado para que o professor possa continuar a aula com perfeição. É assim que funciona no Objetivo, inclusive, nas aulas online. A ideia é ter fluxo, gerar fluxo. Então, vai copiando no caderno. Quando for necessário, pausa. Apesar de que nós estamos num evento ao vivo, ele não vai ficar salvo para você. Então, aproveite agora a oportunidade de tirar dúvida aí com alguém do chat, se você não viu. Mas uma coisa eu copiei. Na terceira geração, você vai lembrar de direitos difusos e coletivos. Eu falei isso. Então, por si só, isso já faz você acertar a questão. Quer ver? Você pega aí, ó. Item B, são de titularidade coletiva. Sim, B de bola, gabarito da 10, B de bola, indubitavelmente, B de bola. Questão de número 10, B de bola. Fechou. Questão de número 11, vamos lá. Vamos botar aqui o gabarito da 10, B de bola, e vamos para a questão de número 11. Questão de número 11 diz assim, ó. Vamos lá, tomar só uma água aqui e voltar para o tronco. Vamos lá. 11. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. A. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Que conversa é essa, rapaz? O anonimato, ele é vedado. É proibido o anonimato. É livre a manifestação do pensamento? É. Sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Isso aí você sabe. Item A está errado. Item B, ele quer a correta, tá? B. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, dependendo de autorização, não. Independentemente de autorização, necessitando apenas do prévio aviso da autoridade competente. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, necessitando apenas prévio aviso da autoridade competente. Isso aí você sabe. Então, o item B, ele já está fora de cogitação. Item C, a criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Essa é a letra da lei, fria, cuspida e batizada. Item C é o gabarito. Lembrando, vale a pena ressaltar, que quando a gente fala de associações, só é possível que alguém se meta nelas se for o Poder Judiciário. Quando? Para suspender as atividades de associação, aí é uma sentença judicial simples, de primeira instância, ou para dissolvê-las compulsoriamente. Aí é uma sentença judicial transitada em julgado. Somente o Poder Judiciário vai poder se intrometer na égide ocular de uma associação. Tá ligado, sim ou não? Estamos numa aula aqui 100% para você, garantida ao vivo, para que você possa acompanhar, mesmo em época de quarentena, mesmo em época de isolamento social. A gente está fazendo a nossa parte, fazendo aulas, transmitindo aulas, colocando as melhores aulas para você, com vários professores aqui do Objetivo. Objetivoconcursos.com.br é o nosso site.
você quiser adquirir um dos nossos cursos online, incluindo a minha isolada de Direito Constitucional, que está custando apenas, com esse desconto, algo em torno de 12, 16, 14 reais, de graça. Estou te dando a isolada, cara. Aproveita agora para você pegar só a maratona de questões de Direito Constitucional, só a maratona de questões de Direito Administrativo, só a maratona de questões para o MPU, para o INSS, eu não sei o que é que você quer, para o DEPEN, cuja banca organizadora já foi citada, que é a CESP, a já esperada SEBRASP, organizará o concurso do DEPEN, que é a Polícia Penal Federal. Mas a gente também tem Polícia Penal do Estado de Ceará, que é o agente penitenciário de Ceará, inclusive a gente fez o primeiro lugar do Estado de Ceará no último concurso, a gente tem Polícia Militar do Ceará, a gente tem Polícia Civil do Ceará. Eu quero que você estude, você precisa de organização, isso é que é legal, porque os nossos cursos online são os únicos do mercado que tem no bloco final questões e que as aulas são desenhadas 100% no quadro, porque professor que é professor tem que dar aula no quadro, mostrando os macetes, os bizus e como é que a banca organizadora efetivamente pode cobrar. Então, isso é inegociável aqui no Objetivo. Nossas aulas são 100% no quadro e nós queremos você com a gente nessa maratona, tá? Por isso que a gente está oferecendo para você tanta aula legal, porque a gente sabe que tem gente que não tem condição financeira. Então, o que a gente está fazendo? Mostrando para você que é possível que você tenha aula de qualidade gratuita no YouTube. E 2, pegando o nosso site e reduzindo 75%. Vai pagar só 25% do valor de um curso. Nós reduzimos tudo nesse período de quarentena, esse período complicado do Brasil, para que você possa aproveitar. Se você quiser ainda ganhar uma isolada minha, repito, entre em contato com essa central, as meninas vão te ajudar aqui no WhatsApp. Questão de número 10, já foi, né? Agora a questão de número 11, né? A gente está lendo ela aqui, né? Estamos em qual? No C. A C, né? Nós estamos na C? C é o gabarito da questão, né? C é o gabarito da questão. Então, pronto. É criação de associações na forma da lei de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, C de casa. Pessoal, sem dúvida alguma, facinha essa. Mas vamos ver o D e o E, vamos? Ou o D? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar. Não, macho, vedada de caráter paramilitar. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios permanentes. Não, privilégios temporários. Risque aí, não é privilégios permanentes, não. Os autores de inventos industriais, eles terão privilégios o quê? Temporários, temporários. Então, a questão está errado. Item E, gabarito oficial, questão de número 11, já está aqui, ó. C de casa. Anote aí e vamos para 12. Pega aí que o trem não para, né? O trem não para nem a pau e a gente não para aqui de querer colocar para você o que há de mais certo nos concursos públicos. Aquilo que realmente vem caindo em prova, tá? É inegociável isso. A gente analisar, fotocopiar aquilo que realmente tem caído nas provas, tá? É a gente pegar a prova do MP do Ceará, é a gente pegar a prova do concurso municipal que aconteceu lá no interior do Mato Grosso do Sul, fazer toda uma conjugação do que vem caindo nas bancas Consulpan, FGV, SEBRASP, FCC e jogar para você que está se preparando para concurso. Você que já tem edital aberto, como por exemplo a Assembleia Legislativa do Ceará, é bom focar já nas questões da sua banca organizadora, analisando os pontos que são cruciais na sua banca. Se a prova está marcada, melhor ainda, é momento de resolver questões. Depois de um edital, é sensacional a potência que você tem para responder questões, tá? Bora para 12, bora, 12. Dentre os direitos e garantias fundamentais relacionados à liberdade de locomoção do indivíduo, assinale a alternativa equivalente ao texto constitucional. Vamos lá. A. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Sim, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Assegurados a plenitude de defesa. Sim. Sigilo das votações, também. Soberania dos vereditos, que são as decisões dos jurados. Sim. E a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sim, sim. Crimes dolosos contra a vida. Aí um aluno me pergunta, professor, um dia o tribunal do júri vai ter potência para julgar os crimes culposos contra a vida? Pode, pode. Se existir uma emenda constitucional. Enquanto não existir uma emenda constitucional, o tribunal do júri popular não poderá julgar os crimes culposos contra a vida. Somente os crimes dolosos contra a vida. Professor, é porque eu vi um professor dizendo que não podia o tribunal do júri julgar o cara que é latrocida, aquele que matou para proteger o objeto do fruto, do roubo seguido de morte. O cara que cometeu latrocínio. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri?
Não. Por quê? Porque na capitulação do Código Penal do Brasil, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não é um crime contra a pessoa, não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Então, por conta de estar lá capitulado como um crime contra o patrimônio, não se julga pelo tribunal do júri o latrocínio. Belezinha? Você está aprendendo ou não? Massa, show de bola. Então, vamos lá. 12. Item A, perfeita. É o gabarito da questão já. Então, bota aí, 12A. Vamos ver os outros. B, a lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ei, a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Ela colocou a regra como dizendo que a lei penal volta atrás. A regra não é essa, meu caro. A regra não é essa, minha aluna. A regra é que a lei penal não retroagirá. Ela não volta atrás, salvo se for em benefício do réu. Então, item B está errado. Nós já sabemos porque o gabarito é A, né? Mas vamos lá, vamos em frente. C, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ok. Exceto por medida cautelar determinada pela autoridade policial. Que conversa é essa, rapaz? Em homenagem ao meu amigo Emerson Castelo Branco, né? Que conversa é essa? Não tem isso. Está errado. Está errado por quê? Porque a exceção aí não existe não. Quer dizer que a exceção na medida cautelar não vai seguir o processo legal. Não, o que pode acontecer? Ó, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Prisão de uma pessoa só acontece em duas situações. Ou foi por uma ordem escrita e bem fundamentada da autoridade judicial, ou foi por flagrante delito, ou foi por ordem escrita e bem fundamentada da autoridade policial, ou foi por flagrante delito. Só nesses casos que a gente pode falar de prisão. Então, o item C está errado. Item D, melhor. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, salvo as que forem indiretamente obtidas de boa fé. Quer dizer que se diretamente eu conseguir alguma coisa de má fé, a prova ilícita, dá certo. Não dá certo, né? Se eu peguei diretamente de má fé a prova ilícita, não dá certo. Agora, se eu peguei indiretamente com boa fé uma prova ilícita, dá certo. Que conversa é essa? Bota uma coisa na tua cabeça. Prova ilícita nenhuma é admitida no contexto do constitucional brasileiro. Prova ilícita alguma é admitida no contexto constitucional brasileiro e acabou-se. Está errado. Oxe, questão de número 12, gabarito ratificado, item A. Questão de número 13, Hércules cometeu um crime considerado hediondo e outro de prática do racismo. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que Hércules, A, estará sujeito à pena de reclusão e sem direito à fiança pelo crime da prática do racismo, mas em relação ao crime hediondo, terá direito à fiança, sendo ambos insuscetíveis de graça e anistia. Bora desenhar aquilo que você já era para saber, mas vale uma revisão, bora? Raga e T3H, pronto, automático, meu filho. Aqui não tem negócio de ficar com visagem, não. É tudo objetivo, tá? Muito objetivo o nosso curso aqui, mostrando como é que cai na prova. Ninguém quer estudar para procurador da República, nem para juiz federal, nem para advogado da União, nem para coisa do tipo. A gente quer estudar para concurso de peão. Então, quem quer ser peão aqui é de analista para baixo. Policial federal é peão, PRF é peão. Não é curso preparatório para juiz federal, procurador da República, nem advogado da União. Aqui nós treinamos você para ser analista de tribunal, técnico do MPU, analista do INSS, técnico do INSS, policial militar do Ceará, policial militar do Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Norte. Treinamos você para ser policial civil, policial federal, PRF ou agente penitenciário federal, que hoje é o policial penal federal ou policial penal estadual, certo? Esse tipo de gente que faz prova assim, eu vou te dizer como é que cai. Raga, racismo e ação de grupos armados contra a liberdade democrática e direito. Esse troço aqui é o quê? Inafiançável, mas imprescritível. Vale a revisão. Inafiançável, mais imprescritível. T3H, tortura, tráfico e terrorismo. Além dos crimes hediondos. O que é um crime hediondo? Aquele que tu fica puto quando vê. Imagina o próprio pai estuprar a própria filha de 6 meses e comer a cabeça dela, as orelhas dela. É o canibal. Exercer canibalismo com a própria filha. É um animal, né? Um cara desse, você fica puta que o pariu. Que covarde esse cara. Então causa repulsa em você? Então é hediondo. Tá bom? O T3H é inafiançável, mas insuscetível de quê? De perdão, rapaz. Perdão por graça ou perdão por anistia. Inafiançável e insuscetível de graça, inafiançável e insuscetível de anistia.
Tia, isso cai em prova, é mesmo que está vendo cair na prova. Então vamos lá. Questão de número 13. Estará sujeito a pena de reclusão e sem direito à fiança pelo crime de prática do racismo, mas em relação ao crime de hediondo terá direito à fiança. Não, o hediondo também é inafiançável, não está aqui, ó. Lembrando que o cara que comete raga, que é racismo e ação de grupos armados, ele vai ser colocado no regime prisional de reclusão. Ou seja, xadrezinho, cadeinha, é 4 paredes, então é xadrez, é reclusão, sistema prisional fechado, sistema prisional fechado, trancado as 4 chaves, tá? É assim que funciona. Está errado aqui a questão, porque ele está dizendo que o hediondo não é inafiançável, e o hediondo é sim inafiançável. B de bola, dá 13. Estará sujeito à pena de reclusão pela prática do crime do racismo? Sim. Racismo é reclusão, está aí. É? E sem direito à fiança por ambos os crimes. Está aqui, sem direito à fiança, ok. E não terá direito à graça ou anistia pelo crime hediondo. Exatamente, porque hediondo é insuscetível de graça e anistia. Gabarito lindo, 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 lindo do caralho. Pode botar aí, pode comemorar. 13, item B de bola. Mais um gabarito dado aqui com você, direto da nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá. Abrir o celular aqui para ver quem é que está ao vivo com a gente. Uma porrada de gente aí, acompanhando esses projetos lindos que a gente está fazendo aí, para potencializar arduamente a sua preparação. Eu peço que você compartilhe a transmissão, faça com que outras pessoas cheguem aqui a gente, faça com que outras pessoas venham participar desses comentários importantes de direito constitucional para as provas de concurso, tá certo? Abraço para todos vocês que estão aí, Edson Calixto, Luan Wesley, está aí o Igor Miranda, Paulo César Viana, o Anderson Freitas, Maria Assunção, Emanuela Alexandre, Iara está aí também, tá? Todo mundo aí. Então vamos compartilhar a transmissão, fazendo com que mais e mais pessoas possam chegar aqui, ó. Muita gente aqui, ó. Professor, o que você acha de repetir questões? Muito bom. Repetir questões, muito importante. Você que quer avançar em outro nível, você vai ter que pegar as mesmas questões que você resolveu, repetir. Agora, muitas vezes, a questão fica muito batida. Então, busca o novo. Mas repetir questões em revisão, em linha de 3, 4, 5 vezes a repetição, é importantíssimo. Para você poder aglutinar o espírito da banca organizadora. Para você poder realmente fixar o espírito da banca organizadora, a forma como a banca organizadora coloca as suas questões. Abraço para Alagoas, abraço para a galera do Pará, abraço para a galera da Paraíba, abraço para a galera de Maragogi, Alagoas. Ah, meu Deus, eu em Maragogi agora. Aí sim de quarentena eu ficava, viu, cara? Maragogi é top demais. Abraço para a galera de Fortaleza, abraço para a galera da Campina Grande na Paraíba. Todo mundo aí, o Brasil inteiro acompanhando a nossa transmissão aqui direto do nosso canal do YouTube. Beleza? Vamos lá, vamos adiante, né? O trem não para nem a pau. A 12, o gabarito já foi item A. 13, o gabarito já foi, item B. A 13 é B. 13 é B de bola, né? 13, B de bola. Fechou. 14, vamos lá. A respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que associações. Agora eu quero tratar sobre associações. Macho, tudo que pode cair numa prova sobre associações, eu acredito que você já sabe, né? Associação não precisa de autorização do Estado, não cabe associação de caráter paramilitar, as associações poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial de primeira instância, as associações poderão ser dissolvidas compulsoriamente com sentença judicial transitada em julgado. Essas informações basilares sobre associações, eu acredito que você já sabe. Vamos ver se a questão cobra alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Questão de número 14, né? Diz assim: a respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que a sua criação depende de autorização do Poder Executivo. Não depende de autorização de poder nenhum. Nós acabamos de dizer que não é necessário a autorização estatal para a criação de uma associação. O Poder Judiciário poderá se intrometer na associação para suspender suas atividades ou para dissolvê-la compulsoriamente. Item B, não podem ser compulsoriamente dissolvidas, ainda que por decisão judicial transitada em julgado. Podem, nós vimos agora há pouco. Eu posso sim dissolver compulsoriamente uma associação por sentença judicial transitada em julgado. Posso sim. Então, item B está errado.
Item C. Ninguém poderá ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Ninguém poderá ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Aí começou a falar a nossa língua, né? Porque ninguém realmente vai poder ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. Fechou mais um GABA, então nós temos na 14, qual item? Qual item? C de casa, né? C de casa. Mas vejamos as outras duas últimas. D. A suspensão de suas atividades, dependendo de decisão judicial, transitada e julgada. Não, suspensão de atividades não precisa ser decisão judicial transitada e julgada. É decisão judicial simples, decisão judicial de primeira instância. Está errado o item D. Item E. É permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Não é permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Então, 14, item C de casa é o gabarito. Questão de número 15, ato contínuo, continua aí na batalha, Deus está na frente, por mais difícil que esteja a tribulação, mais difícil que esteja a sua situação, Deus vai te honrar. Você não pode esquecer isso aí, tá? Deus vai te honrar. E se você não acredita em Deus, é complicado ainda mais, porque se você acredita já está complicado, imagina sem acreditar. Você tem que confiar, cara, confiar no processo, confiar na sua rotina, confiar naquilo que você está fazendo, confiar na sua entrega. Há sim um ser espiritual, há sim uma divindade que olha todo esse teu esforço, todo esse sofrimento, essa tua labuta que parece que nunca chega ao fim. Você tem que entender isso. Quando a batalha está muito truncada, quando a situação está muito trancada, é porque portas gigantescas se abrirão. Então você tem que esperar o tempo certo. O problema é que não é no seu tempo, não é na sua hora, não é no seu momento. Existe um tempo para tudo. E o tempo de Deus está chegando para a sua vida. Só que você precisa de quê? Encarar agora esse momento com um sorriso no rosto. Agradecendo a oportunidade de estar vivo e agradecendo por poder estar estudando nesse momento. É isso que você tem que fazer. Então vamos lá. Questão de número 15, né? Agora, é verdade? 15. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos listados no artigo 5º da Constituição, está previsto que, vamos lá, item A, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo período de 10 anos, não, pelo tempo que a lei fixar. A Constituição não fala nem de prazo, então já está errado. No lugar de colocar pelo período de 10 anos, você vai colocar pelo período que a lei fixar, pelo tempo que a lei fixar. A Constituição Federal, no que diz respeito à transmissão dos bens do autor, dos recursos de utilização dos bens do autor para o herdeiro, ela não fixa a especificidade de fator tempo. Ela coloca pelo tempo que a lei fixar. Então, observe isso, guarde e aplique. Item A não é o gabarito. Item B, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, interesse ou utilidade pública, mediante indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, vamos lá de novo. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, por necessidade, interesse ou utilidade pública, mediante indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. Mentira, a Constituição nem fala em título da dívida pública. Ela diz mediante indenização em dinheiro. É o que a Constituição Federal diz. No caso da desapropriação. Então, está errado por isso. C. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Essa daqui, aí sim. Gabarito da 15, aí sim, está certo. Gabarito da 15, pode marcar item C, né? Item C que está certo, item C que está certo. Item D, qual é o erro, professor? A pequena e a média propriedade rural, definidas em lei e trabalhadas pela família ou meeiros, não serão objeto de penhora. Não, o que a Constituição Federal diz é que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios para financiar o seu desenvolvimento. Então, o que a Constituição Federal fala não é o que está explicitamente imposto aqui nesse dispositivo, nesse item.
A Constituição Federal fala da pequena propriedade rural e não da média. Então está errado o item D. Item E. A pequena propriedade rural, definida em lei e trabalhada pela família, poderá ser objeto de penhora? Não poderá ser objeto de penhora. E aqui está dizendo que poderá. Então, ratificando, o gabarito da questão de número 15 é, indubitavelmente, o item C de casa. Beleza? Nós estamos respondendo questões, colocando aqui à sua disposição. O pessoal está dizendo que o site está fora do ar, está com uma pequena atualização aí, está atualizando aí, mas vai dar certo, vai voltar. Entre em contato aí, pede para as meninas do chat, da central aqui, ó, segurarem aí o teu presente, porque quando o site voltar aí depois da atualização, você volta com tudo aí para adquirir o seu curso, tá certo? Muita gente acessando o site uma hora dessa, e vamos lá, vamos com tudo para cima, ninguém vai nos parar, ninguém vai te parar, nós somos imparáveis, escreveremos isso na nossa lápide, você pode ter certeza, tá? Ninguém para quem foi construído para vencer, então você é imparável, você é imbatível, tá bom? Para cima, pessoal, bora para a questão de número 16, vamos lá. 16. Em uma unidade de saúde municipal, um enfermo diagnosticado com coronavírus solicitou a presença do seu representante religioso, o que lhe foi negado. O cara estava lá com coronavírus, final da vida, e ele chamou o pastor para fazer uma oração nele lá no final da vida. Em nota oficial, o diretor do hospital justificou que o enfermo estava em uma unidade de isolamento máxima, onde, por motivos de segurança, somente profissional habilitado poderia ter acesso. Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Certo, certo. Perfeito. A gente não está nem falando aqui sobre a ação do diretor. O que está se falando é sobre a letra da Constituição Federal que está aí imposto. Então, pela letra da Constituição Federal, está certa a questão. Mas, professor, e a ação do diretor? A ação do diretor, ao meu ver, seria inconstitucional, porque todo mundo tem esse direito. Então, com as devidas medidas de segurança, caberia sim a um pároco, um padre, um pastor, fazer a oração para aquele cara que estava enfermo, num estado patológico. Caberia sim, eu não vejo nenhuma impossibilidade. Agora, claro, tomando todas as medidas de segurança para que não houvesse a proliferação do vírus. Tá bom? Então, a questão 16, o gabarito dela é certo. Certo. 17, ainda sobre aquele texto base. A ação tomada pelo diretor do hospital é ilegal. O que acontece é o seguinte. Se a gente tivesse a limitação e ele alegasse que era o direito de segurança e que, como não se conhece o vírus, nem normas de segurança podem ser tomadas, e ele dissesse isso, aí não seria ilegal. Então, pegando essa explicação, analisando essa explicação, qual a explicação? A explicação de que o coronavírus poderia se espalhar, não se sabe a potência do vírus, e qualquer pastor que chegasse poderia ser contaminado, e aquele cara está em isolamento total, não pode ter contato com ninguém. A ação do diretor seria ilegal? Não, seria legal. Agora, se não existisse essa explicação óbvia por parte do diretor, aí essa ação dele seria ilegal. No caso em concreto, vamos pegar aqui a cabeça da questão de novo. Em uma unidade de saúde municipal, um enfermo diagnosticado com coronavírus solicitou a presença do seu representante religioso, o que lhe foi negado. Em nota oficial, o diretor do hospital justificou que o enfermo estava em uma unidade de isolamento máxima, onde, por motivos de segurança, somente profissional habilitado poderia ter acesso. É uma questão de segurança. Lembra que eu ouvi falar? Se é uma questão de segurança, é outros 500. Se é uma questão de segurança, a ação dele não foi ilegal. Por quê? Porque não há direito absoluto. Eu não posso falar que o direito de visita a um hospital por parte de um pastor, direito de visita de alguém à prisão para levar o evangelho de Jesus, eu tenho que dizer que é absoluto. Eu não posso dizer que isso é absoluto, porque todos os direitos entregues na Constituição Federal são relativos, tá certo? Então, a questão de número 17, dizendo que a ação tomada pelo diretor do hospital é ilegal, é uma questão errada, tá errada a questão de número 17. Questão de número 18. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, a seguinte: qual pena poderá aí ser adotada? Caráter perpétuo, não. Trabalhos forçados, não. Perda de bens, pode sim ser aplicado, pode sim. Caráter cruel, não. Banimento, não. Gabarito C. Gabarito C. Professor, quais são as penas permitidas no Brasil? Vamos lá. Penas permitidas no Brasil. Penas permitidas no Brasil. Nós temos a pena de privação da liberdade, privação de liberdade. Nós temos a pena restritiva de direito, restritiva de direito. Nós temos a pena de perdimento de bens, perdimento de bens. Nós temos a pena de multa. Nós temos penas para suspensão de direitos políticos, dentre outras penas. Não podem ser penas no Brasil. Não haverá pena no Brasil. Não haverá pena no Brasil de morte, salvo em guerra declarada, de morte, salvo em guerra declarada, de banimento, que é a expulsão de brasileiro nato do Brasil, cruéis, de tortura. Não haverá esse tipo de pena no Brasil, certo? Trabalho forçado, caráter perpétuo, né, também, ó. Trabalho forçado, trabalhos forçados e caráter perpétuo, isso não haverá no Brasil. Então não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de banimento, que é a expulsão do brasileiro nato do Brasil, penas cruéis de tortura, trabalhos forçados ou caráter perpétuo. Isso não existirá no Brasil. Beleza? Show de bola. Questão de número 18, item C de casa é o gabarito dessa questão. Questão de número 19, acompanhe, vamos em frente. Não pare nem um minuto de querer uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo agora. E só fazendo isso, repetidas vezes, você vai chegar lá. Então vamos lá, repetição é tudo, rotina vence qualquer coisa, a frequência, ela vence qualquer coisa. Você tem que ser frequente antes de ser excelente. Isso a gente tem pontuado muito para vocês. Tente ser frequente antes de buscar ser o melhor. Tente ser atuante, rotineiro, antes de querer ser o melhor. Isso é muito importante. Questão de 19, a partir da 19, começa com os remédios constitucionais. Então vamos lá. Partindo agora para os remédios constitucionais. 19. Determinado cidadão solicitou acesso a documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia. A autoridade competente para analisar o pedido decidiu-se pelo seu indeferimento. Com base no fato de que os documentos solicitados não eram relacionados a dados pessoais do solicitante, inresignados, o que aconteceu? O cara pediu o documento, e a autoridade competente analisou o pedido e indeferiu esse pedido feito, com base no que os documentos não eram relacionados aos dados pessoais do solicitante. O cara ficou muito puto e ajuizou uma ação judicial. Qual é a ação judicial que você acha que o cara ajuizou? Hein? Ele não quis informações? Então já dá para saber, né, alguma coisa. Só que o problema é o seguinte, ele sabia a informação, né? Ele solicitou acesso a documentos, certidões dele, de um processo administrativo dele. A autoridade analisou o pedido e decidiu pelo indeferimento. Nesse caso, habeas corpus, mandado de injunção, direito de petição, mandado de segurança ou habeas data? Vamos ver aqui de novo a questão, mais uma vez. Determinado cidadão solicitou acesso a documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia. Não é nem informação, não. Ele está pedindo um documento que comprova, senhores, ele está pedindo um documento que comprova que houve um convênio entre a União e o município onde ele residia. A autoridade competente para analisar o pedido
Disse que ia indeferir. Ele ficou muito puto e entrou com ação. Qual é a ação? Ele não está querendo informação. Porque se tivesse informação, a questão ia dizer que ele estava pedindo informação. Ele quer a comprovação documental de que houve um convênio entre a União e o município dele. Não cabe habeas data e não cabe habeas corpus, e o cara tem direito líquido e certo a alguma coisa, só pode caber o mandado de segurança. Mandado de segurança. Então, o gabarito da questão é o item D de dado. D de dado. Tá certo? Gabarito da questão é o item D de dado. Show de bola? Aí, beleza. D de dado na questão 19, né? Questão 19, D de dado. Ok? Tranquilo? Massa demais. Próxima, 20. Edson. Olha aí, Edson. Edson e Milena, viu? Edson e Milena, né, já arrumaram um casamento aqui. Realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de 3 anos de idade, em creche da Secretaria de Educação Municipal. Após meses de espera, Milena, não tendo recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche solicitando que a instituição efetuasse a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível, que a matrícula havia sido feita junto à Secretaria de Educação, que o secretário o havia delegado competente para efetivar as matrículas, e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado, mesmo que houvesse vaga. Pense num diretor de merda. Porquanto deveria ter 4 anos completos até o dia 31 de março do ano, em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme uma norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública, então, impetrou o mandado de segurança contra essa autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva. Vamos lá. Se, em vez de várias famílias tivessem procurado a Defensoria Pública para insurgir contra o respectivo ato administrativo, este órgão estaria legitimado para impetrar um mandado de segurança coletivo, com vistas a promover a tutela judicial de interesses coletivos. Meu Deus, uma das coisas que eu mais falo em aula é que você tem que aprender o macete de que o mandado de segurança individual ele é para pessoas físicas, e o mandado de segurança coletiva é para pessoas jurídicas. Mandado de segurança individual, repito, é para pessoas físicas. Mandado de segurança coletiva é para pessoas jurídicas. Não esquece disso não, cara. Então, se eu tenho várias pessoas físicas querendo entrar com o mandado de segurança, não é porque tem várias pessoas no polo ativo da demanda que eu vou dizer que é um mandado de segurança coletivo. Por quê? Porque eu acabei de dizer que o mandado de segurança coletivo é só para pessoas jurídicas. Quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação plenamente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano na defesa dos direitos dos seus associados. Então, esse não é caso de mandado de segurança coletivo, é caso de mandado de segurança individual, tá certo? Então, o gabarito dessa questão perigosa, grande, gigante, está errado. A questão do Edson com a Milena, né? Então, está errada a questão de número 20. Cuidado, pessoal, está errado. Mandado de segurança coletivo não é para pessoa física. Se eu me uno com um montão de gente e impetro o mandado de segurança no polo ativo da demanda, não é mandado de segurança coletivo, é mandado de segurança individual com efeitos coletivos, certo? Aí é o mandado de segurança individual com efeitos coletivos, beleza? Então vamos lá, 21 agora, reorganizando aqui a segunda etapa, 23, 24, 25, 26, 27, intervalozinho de 1 minuto, a gente já volta, solta a vinheta aí, DJ, 1 minutinho, a gente já volta, 1 minuto de intervalo. Descansar um pouquinho. Sejam punidos apenas por delitos graves. Considerando o assunto do texto,
precedente, que versa acerca da prisão de policiais e de bombeiros militares, julgue o item subsequente no que se refere à disciplina constitucional acerca da matéria. Aí a questão diz assim, né? A questão é bem pequenininha, texto gigante, mas é normal, a questão da acesso é assim. A conveniência, a oportunidade e a legalidade das punições disciplinares militares podem ser questionadas por meio de habeas corpus, ao dedinho, nem a pau. Não se questiona punições eminentemente disciplinares militares por meio de habeas corpus, a não ser que haja ilegalidade daquela punição administrativa. E imagine você que a autoridade competente militar, se utilizando de ilegalidade ou abuso de poder, agiu naquele caso concreto. Se houve a tal da ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto, então nós não podemos falar de ilegalidade. Se foi ilegal aquela prisão, cabe um habeas corpus à justiça comum. Agora, se aquela prisão foi legal, e é o aspecto não do mérito, mas o aspecto da formalidade ou coisa do tipo que se quer questionar, não cabe habeas corpus de decisões disciplinares militares. Nas sanções disciplinares militares, por exemplo, um recolhimento transitório da vida, dentro da legislação militar protegido, não cabe habeas corpus. Portanto, o gabarito da questão 21, você vai marcar o quê? Você vai marcar errado. Questão de número 21, gabarito errado. Questão de número 22, vamos lá. Diz assim, ó. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e às ações constitucionais, julgue o item que se segue. Aí vem. Bombeiro militar preso em flagrante, acusado de homicídio, pode, por meio de um advogado, peticionar a liberdade provisória, mas não impetrar ordem de habeas corpus. Certo? Ó, quando primeiro se fala de prisão em flagrante por homicídio, a gente já está falando aqui do agente militar não podendo impetrar o habeas corpus, né? O problema é que a necessidade de um advogado aqui no habeas corpus também, ó. Tá vendo? Não? Ó, pode por meio de advogado, beleza, ele poderia por meio de advogado, né? Porque quando ele por meio de advogado, é possível. Se ele não quisesse, também era possível. Por quê? Porque o habeas corpus, ele pode prescindir o advogado, ou seja, eu não preciso de advogado para impetrar habeas corpus. O problema é, diante de uma decisão técnica, cabe habeas corpus, né? Ó, vamos ler de novo. Bombeiro militar preso em flagrante acusado de homicídio pode, por meio de advogado, peticionar liberdade provisória, mas não impetrar habeas corpus. E aí? Será que pode impetrar o habeas corpus? Quando ele diz por meio de advogado, precisa do advogado? Vamos começar por aí. Pode, por meio de advogado, impetrar o habeas corpus. Essa é a pergunta. Temos duas dúvidas na questão, não é? Duas dúvidas. A primeira, a questão do advogado, e pode sim. O cara pode, por meio de advogado, impetrar habeas corpus. Professor, e se ele dissesse exclusivamente por advogado? Aí não podia, né? Aí vem. Pode, por meio de advogado, peticionar a liberdade provisória, sim, mas não impetrar ordem de habeas corpus. Ó, o problema é que ele não pode impetrar a ordem de habeas corpus na justiça comum, mas ele pode peticionar a liberdade provisória na justiça administrativa. Mas está dizendo que ele não pode pedir habeas corpus, a gente entende que é na justiça comum, porque não cabe habeas corpus diante das punições disciplinares militares. Só que aqui nós temos um cara que foi preso em flagrante acusado de homicídio. Ele foi preso em flagrante acusado de homicídio. Eu não estou falando de uma punição eminentemente disciplinar militar. Não é um crime comum, que qualquer pessoa pode cometer. Um homicídio, qualquer pessoa pode cometer. Então, nesse caso, poderia ele peticionar um habeas corpus. A questão está errada. A questão está errada por dizer que ele não pode, nunca nessa circunstância, peticionar por meio de habeas corpus. E pode, porque ele cometeu um crime comum. Ele pode ter o advogado? Se ele quiser, pode. Se ele não quiser, não pega o advogado. Por quê? Porque o advogado é facultativo nessa circunstância. Independe, porque ele é comum. Qualquer pessoa pode cometer, né? Então, está errada a questão 22. 23. Uma autoridade pública de determinado estado da federação se negou a emitir certidão com informações necessárias para a defesa de direito de determinado cidadão.
A informação requerida não era sigilosa e o referido cidadão havia demonstrado os fins e as razões do seu pedido. Nessa situação hipotética, o remédio constitucional apropriado para impugnar a negativa estatal é qual? Repetindo. Uma autoridade pública de determinado estado da federação se negou a emitir certidão. O problema é, eu quero uma certidão e se negar a entregar. Certidão é quando eu já sei o que está ali. Eu só quero a comprovação daquilo. Então, eu já sei que não é habeas data. Só pode ser o quê? Mandado de segurança. Então, anote aí, observação fatal. Toda vida que eu estiver na busca de receber informações, se eu quiser receber informações, aí é habeas data. Se eu quiser receber certidões, aí não é habeas data. É mandado de segurança. Não é habeas data, é mandado de segurança. Então, o gabarito aqui é o item B de bola. Questão 23, anota aí, meu filho, minha filha. B de bola é o gabarito. 24, bora lá, nessa operação louca, treino duro, prova fácil. Se não treina bem, não joga bem. Então, vamos treinar bem. 24. Quantas ações constitucionais, também conhecidas como remédios constitucionais, assinale o correto aí? A. Qualquer pessoa é parte legítima para a população popular. Não, é qualquer cidadão. Pronto, já passo para outra. B. São gratuitas ações de habeas corpus e mandado de segurança. Não, habeas corpus e habeas data. Está errado. C. Será concedido mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perfeito, item C de casa é o gabarito da questão 24. Perfeito. Realmente, o mandado de injunção se dará diante da ausência de norma regulamentadora e essa ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos fundamentais. 24, C de casa. C de casa. Beleza? Show de bola. Questão de número 24, então vamos anotar aqui, C de casa. Questão de número 25, vamos a ela. A Constituição Federal assegura que, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei, são gratuitas as seguintes ações. A. Mandado de segurança e habeas corpus, gratuito? Não. Habeas corpus e habeas data? Gratuito. Pessoal, gratuidade no artigo 5º eu tenho habeas corpus, habeas data, certidão de nascimento, certidão de óbito para os reconhecidamente pobres, pedido de certidão ou direito de petição, independentemente do pagamento de taxa. É a única gratuidade que eu tenho presente dentro do artigo 5º da Constituição. Habeas corpus, habeas data, certidão de nascimento, certidão de óbito, essas duas últimas para os reconhecidamente pobres, e as questões do recebimento de certidões, independentemente do pagamento de taxas. Questão de número 25, né? Item B de bola, show e fácil. 25B, 26, vamos a ela. Diz assim, considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade aquela que depende tanto da manifestação da vontade do estrangeiro, quanto da aquiescência do chefe do Poder Executivo. Errado, errado. Por quê? Porque o quase nacional está ligado ao português equiparado a brasileiro. E essa quase nacionalização, essa nacionalização, realmente, ela não é concedida pelo chefe do Executivo. É o ministro da Justiça quem tem participação nesse interregno. E outra, não está explicando a questão, o ponto da quase nacionalidade. O clímax da quase nacionalidade é quando eu tenho a teoria da reciprocidade, em que os brasileiros que estão lá em Portugal terão os mesmos direitos dos portugueses que estão aqui no Brasil. Ou seja, se eu estou dando privilégios a brasileiros que estão lá em Portugal, se Portugal está dando privilégios a brasileiros que estão lá, então o Brasil deverá dar privilégios aos portugueses que aqui estão. E essa é a teoria da reciprocidade Brasil-Portugal, fazendo com que esse português seja o quase nacional. Beleza? Gabarito da questão 26, está errado. Errado o gabarito da 26. Beleza? 27, vamos lá. Suponha que Joana é brasileira naturalizada e que após a naturalização, ela praticou 2 crimes de homicídio que resultaram na morte de Leonardo e Sandra, ambos brasileiros. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que Joana, A, não será extraditada e não será levada à prisão ou nela mantida, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ninguém será mantido preso, ninguém será levado à prisão, se a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança. É ou não é verdade? Está na Constituição Federal, meu caro. Gabarito A, já era. Questão 27, o gabarito é A. Professor, qual é o erro da B? Vamos ver a B aqui, ó. Apenas poderia ser extraditado por decisão do STF se cometesse crime político ou de opinião. Primeiro, que não cabe nem extradição por crime político ou de opinião. Segundo, que quem extradita é o presidente da República. 2 erros gritantes desse item. C. Terá concedida sua extradição e serão admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Não é admitido em processo algum provas obtidas por meios ilícitos. Eu não posso admitir num processo provas obtidas por meios ilícitos. D. Não será extraditado, mas caso seja presa, ela não terá direito à identificação dos responsáveis. Toda pessoa que é presa tem direito de saber quem foram os responsáveis por sua prisão. Está na Constituição Federal. Qualquer pessoa que foi presa tem direito de saber quem foram os responsáveis por sua prisão. Certo? Então, gabarito está oficializado. Gabarito da 27, item A. 28. Pierre nasceu no território do Brasil quando seus pais, que são estrangeiros, estavam residindo temporariamente no Brasil. Nessa situação hipotética, considerando as disposições da Constituição Federal Brasileira que tratam da nacionalidade, é correto afirmar que Pierre, no momento do seu nascimento, é considerado o quê? A. Brasileiro nato, desde que seus pais não estivessem a serviço do seu país. Certo? Quem é que é brasileiro nato? Os nascidos na República Federativa do Brasil ou os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, desde que estejam a serviço da República do Brasil. Se eu tivesse um estrangeiro, um casal de estrangeiro morando aqui, e o bichinho deles nascesse aqui no Brasil, mas eles estivessem a serviço do país deles, esse bichinho não seria brasileiro. Mas se esse bichinho nascesse e os pais dele não estivessem a serviço do país deles, aí esse bichinho seria brasileiro nato. Beleza? Gabarito da questão já é o item A. Questão 28, item A é o gabarito. Bora para 29, vamos lá, pessoal, bora avançar. Acerca da nacionalidade, conforme a Constituição, assinale a alternativa correta. Vamos lá, correta. Item A. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira. Exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Idoneidade moral não é para os oriundos de países de língua portuguesa. É para outros estrangeiros, certo? Os oriundos de países de língua portuguesa têm que comprovar a ausência de condenação penal. Cuidado! Como é que faz para o cara ser brasileiro naturalizado se ele é oriundo de país de língua portuguesa? Vamos anotar esse negócio. Os oriundos de países de língua portuguesa, o que é que eu vou botar aqui? 1 ano. 1 ano de residência ininterrupta no Brasil, mais ausência de condenação penal. Aqueles que são de outros países, que não falem a língua portuguesa, eu vou ter o quê? 15 anos de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. Ó, não confunda. Então, se o cara quiser ser brasileiro naturalizado, nós temos que ver 2 condições. Primeira condição, ele é oriundo de país que fala a língua portuguesa? Se for essa condição aqui. 1 ano de residência ininterrupta, mais ausência de condenação penal. Ele é de outro país que não fala a língua portuguesa? Então, 15 anos de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. Qual é a diferença? A idoneidade moral, ela abrange mais requisitos. A ausência de condenação penal, ela é única. Enquanto a idoneidade moral, ela abrange mais sistemáticas, mais situações, a ausência de condenação penal é uníssona. Tá bom? Então, a questão de número 29 não é o item A. Item B. De maneira nenhuma, a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Pode. Não é a regra, é a exceção. Qual é a exceção dessas possibilidades de diferenciação? São os cargos privativos, por exemplo,
de brasileiros natos. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? MP3.com, ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. O MP3.com são exclusivamente para brasileiros natos. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Show de bola? Beleza, então o item B não é gabarito. Item C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade do Brasil, são brasileiros natos. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse caso, anote aí no seu material, é um caso de nacionalidade potestativa. Nacionalidade potestativa. Anote aí uma observaçãozinha importante. Esse caso é um caso de nacionalidade potestativa. O cara nasceu lá no estrangeiro, os pais registraram em repartição brasileira competente no estrangeiro e os trouxeram, ou o trouxe, para morar no Brasil, sendo que até atingida a maioridade ele é brasileiro. Quando tem 18 anos, ele tem que optar entre ser do país em que nasceu ou ser do Brasil. O nome disso é nacionalidade potestativa. Gabarito, C de casa, na questão de número 29. 29, C de casa. E para finalizar, questão de número 30. Acompanha aí a 30. Diz assim, ó. Com relação aos direitos e às garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas, julgue o item que se segue. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Pode ser extraditado? Pode. Quando é que cabe a extradição no Brasil? Para o brasileiro naturalizado. Extradição, anota aí, rapaz. Ó, extradição. A extradição cabe. Brasileiro nato nunca, tá? Cabe para o brasileiro naturalizado. Quando? No caso de crime comum, praticado antes da naturalização. Ou no caso de tráfico, envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, se o cara se envolveu, tanto faz ele ter cometido isso antes ou depois da naturalização, vai gerar o que nele? A extradição. Então, um brasileiro naturalizado pode ser extraditado no caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou no caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, aí tanto pode ser antes como depois da naturalização. Certo? Show de bola? 30ª questão, gabarito oficial está correto. Gabarito da 30 está certíssimo. Senhores e senhoras, prazer imenso estar com vocês aqui. Printzinho aí, ó, do gabarito. Pega o gabarito aí. Completaço para você, não perca nenhuma aula da nossa programação, não perca nenhuma aula da nossa programação. Estamos numa maratona aí de aulas para você, acompanha aí, final de semana todo de aulas, meu amigo. Quem é que faz isso para você? Mais de 28 horas de aulas sem parar. Final de semana louco que a gente fez para você, montando programação. Todo dia da semana está tendo aula, de manhã, de tarde, de noite, e só com questões comentadas. A verdadeira Netflix do concurseiro está no objetivo. Continue com a gente sempre. Um abraço, valeu!